Ezequiel 37, versos de 1 ao 14. Ezequiel 37, versos de 1 ao 14, diz assim: veio a mim a palavra do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão viver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, fareis crescer carne sobre vós estenderei a pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada um ao seu osso. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz a eles: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto profetiza e disse-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fazer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu Espírito e vivereis, e vos estabelecereis na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e fiz, diz o Senhor. Aleluia. Nós temos que descolar o nosso discurso da realidade em que vivemos. Isso se chama fé em ação. Fé em ação. Porque o que as pessoas chamam de fé, né, no sentido de acreditar, não é a definição bíblica sobre fé. A fé é uma atitude baseada na certeza daquilo que já existe. A fé é uma ação na direção daquilo que você não vê, mas você sabe que tem. A fé não é um sentimento. A fé é uma atitude. Porque em nenhum lugar está dizendo que a fé é algo estático. Em todas as partes da Bíblia, a fé é uma ação dinâmica. Tá? Quando Jesus estava no barco, ali, e ele fez cessar aquela tempestade, ele disse para os seus discípulos: por que sois tímidos? Né? Por que vocês não agiram? Né? Homens de pequena fé. Então, ele estava dizendo assim: por que vocês não fizeram? Por que vocês não agiram? Ah, mas eu estou crendo aqui dentro não funciona, irmãos. Tá? Porque quando a gente crê, a gente age na direção daquilo que a gente crê, porque a fé nos impulsiona. Então, a partir desta visão, deste conceito, nós precisamos descolar o nosso discurso da nossa realidade. Ok?
E isso não é utopia, tá? Isso não é uma quimera, não é transcendentalismo, né? Não é um sonho. Não, irmãos. Isso se chama profecia. Nós vamos entender hoje, nós vamos começar uma série, irmãos. Uma série chamada O Tempo de Cantar Chegou. Eu digo isso a vocês porque no início deste ano, o Senhor nos deu esta palavra. Uma palavra a mim e sobre a minha casa, dizendo assim: o tempo de cantar chegou. E eu quero ministrar esta palavra para vocês, não é? Porque a gente não recebe nada para nós, nunca é só para nós, né? Eu tenho ministrado isso aqui. A bênção nunca vem só direcionada para nós, ela vem para a gente distribuir. E eu quero distribuir isso com vocês nessas semanas, não é? O tempo de cantar chegou. Eu quero que você diga à pessoa da sua esquerda, da sua direita, essa palavra. Diga assim: o tempo de cantar chegou. E hoje, o tema de hoje é profetizando sobre a terra. Então veja, irmãos, o nosso discurso não pode estar atrelado àquilo que a gente vê, porque isso não é fé, né? Jesus disse: aquilo que a gente vê não é fé, fé é aquilo que a gente não vê. Então, a gente não pode ligar as circunstâncias ao nosso discurso. A gente tem que mudar as circunstâncias pelo nosso discurso. Não sei se você está entendendo isso. A gente tem que mudar a realidade pela palavra que sai da nossa boca. Ainda que, aí você vai dizer assim: mas apóstolo, a fé nega a realidade? Não, né? A fé, ela muda a realidade. A fé, ela diz: é assim, mas vai deixar de ser. É desse jeito, mas não vai continuar assim. Entende isso? Esse é o exercício da fé, tá? Não é assim: fulano está doente. A pessoa vai dizer assim: eu não estou doente. Não é assim, não é isso que muda. Isso não é palavra de afirmação, né? A fé diz assim: o meu Deus é o Deus da cura, né? E essa doença vai embora em nome de Jesus. E ela não permanecerá mais na minha vida. Ou seja, você admitiu a realidade, mas você mudou a realidade pela sua fé, pelo decreto profético que sair da sua boca, tá? Então, nós tem um erro teológico no cristianismo, é que ele atrela todas as situações, ele coloca sobre nas costas de Deus, como se a gente não tivesse nenhuma ação para ser feita, como se a gente não tivesse nenhuma atitude para assumir, nenhuma responsabilidade sobre aquela realidade. E aí o texto que nós lemos diz que o profeta Ezequiel foi levado, né, numa visão, em um vale lotado, cheio de ossos sequíssimos. E o Senhor perguntou a ele assim: poderão viver esses ossos? Ó, filho do homem, ele disse assim: não sei, tu sabes. Ele estava dizendo assim: não, isso é com o Senhor. Quem sou eu para dizer que esses ossos são diferentes? Quem sou eu para dizer que esses ossos vão ganhar vida? E muitas vezes a gente coloca assim, entendeu? E aí eu quero ensinar uma coisa para você, irmãos. Tudo o que está na Bíblia escrito, você não precisa dizer se Deus quiser. Tá? Você diz se Deus quiser, e Tiago ensina muito bem isso, sobre aquilo que não está escrito. Mas sobre aquilo que está escrito, você não diz se Deus quiser, você diz assim diz o Senhor. É bem diferente. Porque a gente leva tudo, e aí a gente não age na nossa fé, e aí a gente diz o quê? Não, é Deus que não quis. Entendeu? E a gente tem uma justificativa muito boa para justificar a nossa falta de atitude de fé, porque a gente diz: Deus não quis isso. Não é vontade de Deus, né?
Mas, no entanto, o Senhor disse assim: era para você agir, era para você ter atitude, era para você profetizar sobre essas coisas para que elas mudassem. Mas aí a gente diz assim: não, a culpa é do Senhor. Se não aconteceu, se não fiz, é porque é a vontade de Deus. E aí a gente precisa, irmãos, estabelecer esta verdade na nossa vida. Entendeu? Ele precisa estabelecer essa verdade na nossa vida. Por quê? Porque aquilo que a gente não crê, a gente diz assim: não, se Deus quiser, Ele está dizendo assim: eu não creio, né? Eu estou jogando para Deus. Senhor, tu sabes, né? Eu jogo para o Senhor a responsabilidade das coisas acontecerem. E aí é tremendo, irmãos, porque nós precisamos aprender a fazer leituras espirituais, né? Nós precisamos de discernimento, de interpretação dos céus e dos tempos que a gente está vivendo. Porque, e Jesus Cristo fala sobre isso, ele fala sobre o agricultor, né? Ele diz que o agricultor sabe o tempo de plantar, o agricultor sabe discernir os tempos. Quando vem as chuvas, ele diz: agora está na hora de plantar. Quando vem depois as chuvas que amadurecem os frutos, ele diz: agora está na hora de colheita. Então a gente tem que ter discernimento para saber os tempos de plantar e os tempos de colher. Precisamos ter este discernimento espiritual, irmãos, porque sem isso, a gente vai enxergar as coisas, não é, apenas como ossos secos. O que Deus queria mostrar para Ezequiel, ele disse: se você visualizar esses ossos com vida, então você vai ter capacidade de produzir palavras e decretos para que eles vivam. Mas se você não enxergar, se você enxergar apenas um vale de ossos secos, ele continuará sendo ossos secos. Então isso quer dizer, irmãos, que as realidades podem ser mudadas pelo reino espiritual. O mundo espiritual muda as realidades terrenas. Falamos muito isso aqui no seminário O Mundo Espiritual. Falando muito isso aí. E Apocalipse capítulo 2, verso 17, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é exatamente os ouvidos físicos, irmãos. Porque todos nós temos ouvidos, graças a Deus. Mas nem todo mundo ouve o que o Espírito diz à igreja. Entendeu? Então ele estava dizendo assim: quem tem ouvidos espirituais, quem tem discernimento, quem tem habilidade para discernir, escute, ouça, entenda o que o Espírito está falando à igreja. O mundo espiritual, as coisas acontecem primeiro antes de se materializar, né? Então, aquilo que você quer que aconteça no mundo físico, você precisa chamar a existência no mundo espiritual. Quando o mundo espiritual é ativado, então o mundo físico, ele atende à direção e ao comando do mundo espiritual. E não interessa se existe uma lei da natureza, o mundo espiritual, ele cancela as leis da natureza. O mundo espiritual, ele não está ligado aos recursos humanos, no que diz respeito à condição, a materializar, a tempo. Não está ligado a isso, não está ligado a passado, a presente, a futuro, não está ligado a ter recurso, a ter dinheiro, a ter isso, não está ligado a nada dessas coisas. E se a gente não aprender, irmãos, essa dimensão, viver nesta dimensão, é que nos faz ver as realidades sendo mudadas. Se a gente não aprender a viver nessa dimensão, a dimensão espiritual, porque nós somos seres espirituais. A gente não tinha isso, e essa é a grande dificuldade, porque a gente não tinha isso antes da conversão. Quando a gente se converteu e recebeu o Espírito Santo, passamos agora a ter vida no reino espiritual. A gente não atuava antes porque a gente era morto. Mas Cristo nos deu vida, né? E agora
nos fez assentar nos lugares celestiais, junto com Ele. Ou seja, agora nós somos operadores do mundo espiritual. Antes nós éramos os ossos secos, agora nós somos os profetas, que profetizam sobre os ossos secos. Você entendeu isso? E aí, quando o Senhor nos deu vida, agora, irmãos, nós podemos operar. E o que Deus chamou Ezequiel aqui, foi para ele operar no mundo espiritual. Para ele ser um operador. Para ele movimentar o mundo espiritual em direção à realidade que ele estava vivendo, ou que ele estava vendo. Nós precisamos enxergar este tempo com os olhos da fé, irmãos, para poder exatamente as palavras sair da nossa boca. Porque a gente só vai profetizar sobre algo que a gente enxerga. Entende? A gente só vai lançar decretos em cima daquilo que a gente está vendo. Então, antes que as realidades mudem, você precisa já ver a realidade mudada. Quem está entendendo essa palavra? Está alto demais? Está difícil? Está longe? Então, antes de você ver as coisas mudarem, antes de você, antes das coisas mudarem, você precisa enxergar que as coisas já mudaram. Entendeu? É exatamente isso que nos faz viver sem ter. Que nos faz viver sem pegar. É isso que nos faz, não é? Declarar publicamente aquilo que ninguém está vendo, mas nós estamos vendo. Por isso que Paulo diz que a gente precisa atentar para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem, elas são terrenas, mas as coisas que não se veem, elas são eternas. Então, o cristão, irmãos, veja, o cristão que não tem esta visão espiritual, ele está limitado aos recursos desta terra. Por isso que quando o Senhor chama Ezequiel e diz, pode viver esses ossos, Ezequiel diz assim, é como se fosse assim, eu não sei. Por que eu não sei? Porque eu não estou vendo, eu não consigo enxergar desta forma, né? A realidade é dura, os ossos já estão secos, não tem como, e os ossos estão tudo embaralhado, e aí é tremendo porque diz isso, né? Que os ossos estavam todos embaralhados, estava tudo misturado, cabeça, mão, pé, crânio, estava tudo uma bagunça. Olha que coisa extraordinária, mas o Senhor disse o quê? Você vai profetizar sobre esses ossos, porque, veja, existe a parte de Deus, existe a nossa parte. Nós somos parceiros de Deus, irmãos, na construção do reino de Deus na terra. Nós não somos passivos nessa construção, nessa implantação do reino. Nós somos parceiros de Deus, somos ativos de Deus na terra. E Deus não trabalha a não ser por parceria. Por quê? Porque Deus é poderoso para dizer àqueles ossos, vivam, e os ossos vão viver. A voz de Deus poderia, não é, ser lançada sobre aqueles ossos, e automaticamente aqueles ossos viveram, mas Ele queria um homem para isso. Ele queria uma pessoa para isso. Isso mostra para a gente, irmãos, que o Senhor, irmãos, para fazer algo nesta terra, Ele vai usar pessoas. Entendeu? Não vai vir anjo do céu para pregar a palavra. Não vai vir anjo do céu para colocar a mão sobre a nossa cabeça e a gente ser curado. Não vai vir anjo do céu para libertar alguém. Não vai vir anjo do céu, irmãos, para salvar a nossa família. Tudo somos nós, os instrumentos de Deus nesta terra. Entendeu? Não é que Deus precisa e depende do homem, é que o homem está no projeto de Deus para isso. E ele não tem um plano B,
ele só tem, o único plano de Deus é usar o homem para mudar a realidade do próprio homem. É usar o homem para mudar a realidade que está diante dele. E não é para você também dizer assim, Deus manda um servo teu aqui na minha casa. E o Senhor vai dizer, você já está aí. Entende? Então, não vai ser alguém que vai sair dos Estados Unidos para vir, né, pregar para a minha família. Sou eu. Entende? Porque a gente gosta de dizer assim, ore por mim. Tem gente que fala, apóstolo, ore por esta causa. Se você está orando, não, então eu também não vou. Porque você é o interessado, não é porque a sua oração, a minha oração não é melhor do que a sua. Quero dizer isso a você. A minha oração não é melhor do que a sua. De jeito nenhum. Você tem que crer na sua oração. Você tem que crer que você é um instrumento de Deus para mudar a sua realidade. Então, é de pessoas que Deus quer nesse tempo para usar, para mudar, irmãos, as realidades que estão diante de nós. E quem Deus vai usar? Quem é que Deus vai usar? Primeiro, Deus vai usar um intercessor. Veja, Deus precisa de alguém que faça o Espírito se mover. Entendeu? Por quê? Porque o Espírito Santo, ele pode ser apagado, ou ele pode ser movido. 1 Tessalonicenses 5,19 diz, não extingais, como se fosse um fogo, né? Ou não, tem uma outra versão que diz, não apagueis o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele pode ser apagado, ou ele pode ser movido. Ezequiel disse, profetiza o Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor, vem dos 4 ventos ao Espírito e sopra sobre esses mortos para os que vivam. Então, olha o contraste das duas realidades. Um texto diz, não apague o Espírito Santo. O outro texto diz, mova o Espírito Santo. Mova o Espírito Santo na direção daquilo que você gostaria que seja mudado. Mova. Não é? E o Senhor diz em Isaías 59, verso 16, diz assim, e vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso, o seu próprio braço trouxe a salvação e a sua própria justiça susteve. Ele estava dizendo assim, olha, eu estou maravilhado porque não tem um intercessor, não tem alguém que clame, que interceda. Eu é que tive que fazer sozinho. Eu é que movi o meu braço na direção dessas coisas, porque não tem homem nenhum nesta terra que possa interceder. Tem ninguém que possa levantar um clamor. Não tem ninguém que possa ser um instrumento de Deus. Porque o que é o intercessor, irmãos? O intercessor é aquele que fica no meio entre a causa e Deus. Ele chega aqui e diz assim, Senhor, pega a causa, leva para o Senhor e diz, Senhor, eu apresento esta causa. Entende? Isso é o intercessor. Eu apresento esta causa para o Senhor. E aí o Senhor ouve a voz de um intercessor, porque alguém tomou aquela causa e ousou levar aquela causa para Deus. Isso é o intercessor. Deus vai usar um profeta, em cuja boca esteja, na boca esteja a palavra de Deus. Você sabe qual é o problema dos dias atuais? Eu vejo muitas pregações, muitos teólogos, muitas pessoas que dizem assim, eu não vejo Deus assim. Eu acho, no meu entendimento, irmãos, não é? Quando alguém pregar desse jeito, desligue.
Se tiver numa pregação, não sei o que, desligue, mude de canal, vá para outra coisa, que essa pessoa não está falando de Deus, ela está falando dela. Porque aqueles que falam a palavra de Deus, na sua boca tem a palavra de Deus, ele diz, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. E não tem medo daquilo que vai acontecer. Porque não foi Deus que disse? Eu já dei palavra a algumas pessoas, né, no passado, que a pessoa disse, duvido que isso aconteça. Eu disse, se não acontecer, eu rasgo minha Bíblia e me desvio. Entendeu? Porque quando a gente diz, assim diz o Senhor, é a palavra de Deus em ação, é o poder de Deus em ação. Deus vai usar uma pessoa de visão. E a pessoa de visão, irmãos, sabe distinguir ossos de pessoas. E ele, quando olha para uma realidade, ele não nega a realidade, mas ele vê o poder de Deus mudando aquela realidade. O que o Senhor queria trabalhar na vida de Ezequiel, é que quando ele olhasse para aquele vale, ele não enxergasse ossos, ele enxergasse pessoas. Ele enxergasse vida. Ele enxergasse o Espírito agindo naqueles ossos. E como eu comecei a falar antes, se você não vê, você não profetiza. Se você não enxergar, você não crê que aquilo vai mudar. Porque antes de você agir, você precisa ver. Você precisa ver com os olhos espirituais que aquela realidade já mudou, já está pronta. Então, baseado nisso, você vai com certeza. Entendeu? Porque se Ezequiel não visse aqueles ossos criando vida, ele ia dizer assim, se Deus quiser, ossos, né? Senhor, se for da tua vontade, que esses ossos ganham vida, que eles ganhem vida agora. O que ia acontecer? Nada. Simplesmente nada. Simplesmente nada. Porque o Senhor chamou ele e disse assim, use a autoridade que eu estou lhe dando. Se você vê os ossos ganhando vida, você vai dizer com certeza, você não vai dizer com dúvida. Então Deus vai usar uma pessoa de visão. Deus vai usar uma pessoa obediente, irmãos. É uma pessoa que sabe obedecer mesmo sem entender. Né? Eu tenho falado isso. Se você não crê, pelo menos obedeça. Porque quando Pedro, né, estava devendo o imposto e disse, Senhor, não paga o imposto? Estão cobrando o nosso imposto, o meu e o teu. Jesus não precisaria pagar imposto. Ok? Não precisaria, por quê? Porque ele era da linhagem de Davi, da linhagem real. E todas as pessoas da linhagem real não precisavam pagar imposto. Mas ele disse, para que não se escandalize, vai ao mar, pega um peixe, né? E tira da boca do peixe, lá tem um valor, você vai pagar o meu e o seu. Olha que extraordinário. Veja, irmãos, não disse que Pedro creu, disse que Pedro foi. Entende? Disse que Pedro foi. Porque tem muita gente que fica assim, querendo entender. Senhor, é para eu pescar de vara ou de anzol? Ou de tarrafa? Ou de rede? Como é para eu pescar esse peixe? E esse peixe é para eu ir pegar na beira do lago? Ou ir lá pegar o barco e ir lá para o meio do lago para pegar o peixe? É para eu jogar um anzol pequenininho ou um anzol grande? Porque se for um peixão e eu jogar um anzol pequenininho, não é? Não pega o peixe que é muito pequeno, for um peixe grande. E se eu jogar um anzol grande e for um peixe pequeno? O peixe não vai engolir o anzol. Olha quantas coisas, quantas variáveis a pessoa poderia colocar, irmãos. E tem muita gente que faz isso, sabe? Quando Deus dá uma direção a ela, ela fica perguntando, e isso? E aquilo? Vai lá e faz, irmão, não interessa. O Senhor disse, vai lá e pega o peixe. Se tu jogar uma tarrafa, vem o peixe. Se tu jogar um anzol, vem o peixe. Você precisa ir.
Você precisa ir. E não ficar conjecturando, mas se isso, mas tem aquilo, isso e isso. Eu quero entender. Você não tem que entender. Você tem que ir lá, se for a direção de Deus, você vai lá e obedece, que você vê as coisas acontecendo. Só isso. É só isso. Ele não disse para Ezequiel entender como é que um osso se junta a outro osso. Não interessa, irmãos, isso é coisa do Senhor. E eu tenho que saber lá, biologia. Não é? Eu não tenho, entendeu? O cara vai viajar de avião, eu tenho que fazer curso de piloto para viajar de avião? Não, eu tenho que ir lá, sentar na cadeirinha e descansar, não é? Dormir, descansar, comer aquela barrinha de cereal. E agora nem isso estão dando de brigar, viu, irmão? E um copinho de água diminuía desse tamanho. E repousar e descansar e chegar do outro lado. Entendeu? Então, a gente fica conjecturando com Deus. E como é que esses ossos vão viver? Senhor, como é que um osso se junta a outro osso? Como é que um osso... Mas a ciência diz que o osso seco já não pode mais ter vida. A gente fica conjecturando, arrumando pretexto, arrumando coisas. Para com isso, irmão. Simplifica. A fé é algo muito simples. Você recebeu a direção, vai lá e faz. Pronto. Pronto. Faltou Jesus dizer a Pedro assim: Pedro, não é você que vai pegar o peixe é que vai te pegar. Eu vou mandar o peixe na tua direção. Não é onde você vai pegar o peixe. O peixe vem até você, porque eu já ordenei o peixe também, que tem um dinheiro dentro da boca. Você imagina, irmão, que Deus que sabe que no mar tem um peixe que tem dinheiro dentro da boca dele para pagar a tua dívida. Extraordinário isso, né? Um peixe engoliu um dinheiro. E tinha um peixe cofre. Inventei essa espécie agora. Um peixe cofre. Tinha um peixe cofre no mar que o Senhor deixou guardadinho. Deixa lá guardado no cofre, porque tem uma hora que eu vou precisar. Deixa lá. No dia ele disse: vai lá buscar no cofrinho. Não é? O nosso cofrinho é um porquinho, o cofre de Jesus era um peixe. Porque não interessa como Deus vai fazer, entende? Interessa que Ele faça. Ele não disse a Ezequiel: olhe, faça um curso de biologia para saber como é que o osso ganha. Não interessa isso, irmãos. Vai lá e faz. Porque Deus vai usar uma pessoa obediente. E Deus vai usar uma pessoa, irmãos, com linguagem de fé. Entendeu? Pessoas com linguagem de fé. Você sabe o que destrói um profeta? Ou a linguagem profética? É que quando essa pessoa está bem, quando as coisas estão tudo dando certo, a linguagem da boca dela é de vitória. Quando as coisas começam a dar errado, a linguagem é de derrota. Porque a linguagem da pessoa está de acordo com a circunstância que ela vive. E não deveria ser assim. E não deve ser assim. A nossa linguagem tem que estar de acordo com o que Deus disse. E não com o que eu estou vendo. Deus disse: esses ossos ganharão vida. Pronto. Isso é suficiente, irmãos. E a nossa boca precisa declarar isso. Né? Falamos isso ontem. Hebreus 10, 23, guardemos firme a confissão da nossa esperança, porque aquele que prometeu é fiel. Então, a gente não pode estar com o nosso discurso atrelado à realidade. O nosso discurso tem que suplantar a realidade. Por isso que as pessoas têm um discurso: eu não posso, eu não consigo, eu não vou, eu não isso, eu não aquilo, porque está ligado àquilo que ele está vendo. Não vai mudar as coisas com isso. Aliás, você vai estar, mas eu sou realista, tá bom. E eu sou profeta. Você pode ser realista e você pode ser profeta. Quando o Senhor chamou Ezequiel, Ele não disse: Ezequiel, seja realista. Ele disse: Ezequiel, seja profeta. Não quer dizer que você tem o dom de profecia, é uma outra história. Ok? Existem aqueles pelo qual o Senhor estabeleceu como ministério profético. É uma outra história. Mas profetizar
é um dom que todos nós temos palavras na nossa boca de profecia. Não quer dizer que temos um ministério profético. Isso é bem diferente, você precisa distinguir isso. Tá? Se eu profetizar sobre algo, quer dizer que eu serei o profeta? Não. Quer dizer que eu tenho palavras proféticas na minha boca. É bem diferente. É bem diferente. Né? Feito Moisés, o povo chegou para Moisés e disse assim: Moisés, o povo está profetizando. Ele disse: eu quero que todo o povo profetize. Eu quero que todos sejam profetas. É lógico, irmãos. É lógico. E aí, irmãos, sabe o que é mais triste? É que o Senhor disse: esses ossos secos é a casa de Israel. Porque Ele não estava dizendo que os ossos secos são os ímpios. Ele estava dizendo que os ossos secos é a igreja. Incrível, por incrível que pareça, os ossos secos estão dentro das igrejas. Porque tem um monte de gente, irmãos, dentro das igrejas secos, sem vida. Sem vida. E é por isso que você vê um irmãozinho num dia, quando vê no outro dia, cadê o irmãozinho? Sumiu. Ele já estava seco antes, entendeu? Ele só assumiu que ele só assumiu os seus ossos secos. Mas ele já estava seco dentro da igreja. E ele disse, esses ossos secos é a casa de Israel. Portanto, profetiza, assim diz o Senhor: eis que abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir as vossas sepulturas, ó povo meu, e vos tornarei a terra de Israel. Deus estava dizendo, irmãos, que nós precisamos parar de viver pelo natural e começar a viver pelo sobrenatural. Tem um monte de gente dentro da igreja vivendo apenas a realidade natural da vida. Sem fé, sem ousadia, sem conquista, sem ver Deus agindo na sua vida, na sua casa, na sua família, se conformando com todas as coisas que acontecem. Se conformando com tudo. Né? Tudo que acontece, não, isso é vontade de Deus. Não, isso aí é Deus que quer. Não, isso aí é porque Deus não quer. Para com esse negócio de estar jogando as coisas para Deus. Você tem que assumir a sua responsabilidade. Se chegar no meio do caminho e Deus não quiser, Ele que bota o freio na tua fé. É Ele que freia e vai dizer: não, meu filho, você só chega até aqui. Mas deixa eu dizer um negócio para você. Naturalmente Deus não faz isso, porque Deus ama pessoas ousadas, sabia? Deus ama pessoas ousadas. Deus é apaixonado por gente ousada. Deus não gosta, como eu disse, Deus não gosta de empurrar ninguém, Deus gosta de frear. Ele gosta que a gente seja ousado, vai na frente, ele diz: ei, joga o cabresto e diz assim: segura um pouquinho aí, velho. Mas aquele que o Senhor fica empurrando, vai, você já viu, tem gente aqui assim na igreja, aqui na igreja. A gente começa a cuidar de uma coisa, quando vira as costas, o cara está desviado, já não está vindo para a igreja. Aí daqui a pouco a gente deixa o novo convertido para se preocupar com o crente velho, sem vergonha, que era para estar firme, ensinando e ganhando almas. Por quê? Porque o líder deu uma distanciazinha, deu umas costas para cuidar de outros afazeres, de outras coisas do reino, gente nova chegando, a gente dando atenção a gente nova que está chegando. Aí quando olha para trás, o crente velho desviado. Eu estou fraco, eu não gosto mais da igreja, eu não sinto mais a presença de Deus nessa igreja. É o que a gente vê, são os ossos secos. Porque esse povo era para estar nos ajudando, irmão. O povo velho, já barbudo, com o crente enraizado na igreja, e ainda a gente ainda tem que ter trabalho de ir atrás dele e buscar ele na sua casa. Vem para a igreja, por que você não veio? Isso é terrível. E o Senhor disse: esses ossos secos é o meu povo. Eu não disse que eram as pessoas fora da casa de Israel, não. Eu disse que era de Israel. E aí, irmãos, Deus tem levantado essas pessoas neste tempo para abalar realidades. Não sei se você está percebendo isso, mas Deus está movendo pessoas nesta terra para fazer ajuntamento, já viu?
Muitos ajuntamentos estão acontecendo. Muitos. Vai ter, não sei se essa semana ou se já teve, na UFPE. Essa semana, né? Oi? Já teve. Pronto. Já teve. Por quê? Porque crente dentro das universidades, tem crente dentro das universidades. Poucos, mas tem. Crente de verdade. Estão lá assumindo. Não é? E os reitores dizem, você não pode fazer, pode fazer aqui não? Pronto, a gente faz do lado de fora. Mas a gente faz. Porque tem homens, não é, como Ezequiel, dizendo ao vale de ossos secos, ganhem vida. Ressuscitem. Entendeu? E nós, irmãos, crente já velho, barbudo, enraizado, com carteirinha de velho, já. Tem crente que já tem carteirinha de velho. Tem. É para a gente estar ajudando. É para você estar ajudando o seu líder na sua célula. É para você estar ganhando almas. É para você estar evangelizando lá no seu bloco, lá no seu bairro, lá na sua faculdade, lá na sua, ao lado da sua casa. Tem um monte de gente perdida lá. Você já viu isso? Ou não viu? Aí você vai dizer, se Deus quiser, meus vizinhos serão salvos. Aí o Senhor diz assim, profetiza, crente sem vergonha. Manda o anjo, Senhor, para pregar a palavra para o meu chefe. É o que o povo está dizendo isso. E o Senhor está dizendo, você está fazendo o que lá? Você está fazendo o que lá? Você tem que olhar para as realidades. Você tem que olhar para as famílias da sua redondeza, da sua casa. Para as pessoas do seu trabalho. E dizer assim, já vejo tudo aqui, tudo serão meus doces, tudo serão meus discípulos. Tem um motoqueiro que passa por lá, irmão, numa Harley Davidson, mora mais em cima. Aí passa na frente da minha casa cantando aquelas músicas antigas, bem altas. Digo, um dia vai passar aqui tocando Fernandinho, vai dizer, a paz do Senhor, meu apóstolo, meu líder. Eu já vejo isso. Entendeu? Porque o dia que o Senhor abrir a porta para pregar a palavra para ele, irmãos, eu já vou com a convicção daquilo que eu já vi. Aí quando eu disser, ossos secos ganhem vida, eles vão ganhar. Porque eu já vi que eles já estão vivos. Quem entendeu essa palavra? Agora fique de pé, eu quero orar pela sua vida.